que são utilizadas para que a gente consiga, após a avaliação, né, do grau do autismo, iniciar os trabalhos de desenvolvimento, né, da alfabetização e outros processos do conhecimento do portador do transtorno do espectro autista. Bom, a gente vai falar aqui o seguinte, o transtorno do espectro autista, o TEA, né, que inclui o Asperger e outras nomenclaturas antes do DSM-S, e a gente vai trabalhar hoje a comunicação, né? Esse elo, né, entre o emissor e o receptor, a mensagem que você quer passar para o autista e o feedback, ele não chega da mesma forma que chega numa pessoa neurotípica. Então, hoje a gente vai trabalhar, né, como a gente vai melhorar essa condição de comunicação, não é? Então a gente diz o seguinte: quando a gente inicia a alfabetização do autista, lá pelos 2 ou 3 anos de idade, né, a gente pode começar a perceber que ele pode estar apresentando a hiperlexia, que é aquele momento que a gente vê que ele está lendo, mas que ele não está conseguindo interpretar o sentido do que está lendo, não é? E precisamos fazer uma gerência, né, desse processo de fluência, para que a gente consiga uma precisão da compreensão do que está sendo extraído, do que está tendo significado para a criança, não é? E também ter um olhar atento se essa leitura não está sendo mecânica, se ela é apenas por memória, né? Então, nem todos os autistas terão, né, em seus comprometimentos, às vezes, a possibilidade de ser alfabetizado. Mas a gente pode entrar com várias técnicas que, com certeza, quanto antes, a gente vai conseguir avançar bastante na capacidade de interpretação na fase da alfabetização. Bom, a gente vai falar hoje do PERS do CARS, né? A gente sabe que o autismo ainda é um tema pouco conhecido para os profissionais da área de educação, né? E várias pessoas recebem esses alunos, não é, com esses desafios, não é? Principalmente agora que a gente tem aí a lei da Irene Spina de inclusão nas escolas públicas, não é? E a gente vem discutindo esse tema com mais frequência, né? E aumentou também o nível de alunos, né, com o diagnóstico, enfim, as famílias estão mais atentas, não é, para terminar o diagnóstico o mais cedo possível. E a preocupação dos pais, né? Como que a gente vai inserir esse menino numa escola com uma turma diversa, né? Do quadro, que é o ideal, porque a gente colocar todas as crianças com crianças autistas, ela vai ter uma perda gigantesca, não é? De aprendizado, de socialização. Então, o ideal é isso mesmo, não é? Ainda que a gente enfrente aí todos esses desafios, é importante. E a gente tem aí atendimentos educacionais especializados, igual tem em São Paulo, né, que tem aí atendimento para educação especializada e que tem recursos, né, e enfim, bom, na rede municipal lá de Lins, eles atendem bem, né, essa questão do autismo. Então, levantou-se aí, né, através da aplicação desse questionário do PERS, as dificuldades da prática pedagógica com esses alunos, né? Para verificar qual a demanda exigida do professor. Então, verificou-se que os professores encontraram dificuldades em lidar com as características do transtorno, que precisam estar fundamentados em uma linha de pensamento, né, ou um currículo pedagógico que oriente sua prática pedagógica para que consigam realizar o ensino estruturado e oferecer, assim, ao aluno a possibilidade de desenvolvimento. Bom, para suprir essa necessidade, faz-se necessário orientar o professor dentro dessa perspectiva psicoeducacional
adequado aos aspectos do transtorno. Eu tenho uma pós-graduação nessa área, investimento próprio, financeiro, enfim, e não sou dessa área, eu investi porque sou mãe e queria, né, acompanhar todo o ensino do meu filho, que inclusive hoje faz faculdade, e ele chegou até a Universidade Federal de Minas Gerais, né, uma das melhores do país, e faz engenharia de sistemas, né? Então eu dei esse passo como mãe. E nisso eu percebi que na sala tinha apenas professores, e professores vocacionados, maravilhosos, investindo seu dinheiro com dificuldade para saber acolher melhor um autista em sala de aula. Ou seja, isso não está sendo proporcionado pelo governo de forma a capacitar esses professores, né? E isso traz para a realidade do dia a dia do autista uma dificuldade imensa, né? Bom, eu vou falar assim da dificuldade do professor de perceber esses sintomas, né? Por se tratar de um transtorno, né, os indivíduos com aspecto autista, eles podem manifestar outros sintomas, né? Então, se o professor percebe um aluno hiper ou que esteja com uma hipoatividade, né, ou com condutas impulsivas, né, ou que presta pouca atenção, ou que tem aí muita agressividade, ou que você percebe a autolesão, né, birras, e que apresentar atos estranhos, né, na hora de comer ou dormir, né, essa ilabilidade emocional, né, e apresentar um medo demasiado ou ausência de medo. Então, quer dizer, são filigramas, né, que às vezes um professor com 30, 40 alunos sempre justifica que não é possível, mas é possível sim. É possível sim você perceber que um aluno seu está se lesando, que ele tenha todas essas, né, dificuldades apresentadas ali no convívio, né, social, não é? Bom, a gente fala agora do PEPR, né, que é um instrumento de medida das competências escolares e pré-escolares, que avalia o comportamento e desenvolvimento dos indivíduos com autismo ou que tenha transtornos correlatos de comunicação. Esse instrumento ele foi desenvolvido pelo Schopler, né, para suprir a necessidade de identificar o nível de aprendizado de cada autista e para traçar o planejamento psicoeducacional de acordo com a competência apresentada pelo autista, né? Esse instrumento ele avalia a potencialidade e identifica as fragilidades das áreas do desenvolvimento cognitivo e comportamental característicos do autismo. É importante a gente saber, né, que as áreas cognitivas do desenvolvimento analisadas por esse instrumento são normalmente como é a imitação, né, do autista, como que é a percepção, a motricidade fina, a motricidade global, a coordenação óculo-manual, o desempenho cognitivo e a cognição verbal. Esse comportamento é avaliado em 4 áreas, né, no estabelecimento de relações e afetos com os alunos da sala de aula, e o jogo e interação com objetos, né, e respostas sensoriais e de linguagem. A gente já sabe, né, que essa percepção, né, dos objetos serem enfileirados, o foco apenas em um único brinquedo. Essa resposta sensorial, o abraço incomoda, né, o abraço machuca, né, e a fala é realmente muito formal, bastante, né, comprometida, não é? E isso aí, fazendo essa análise, a gente consegue. E a gente tem também o CARS, né, que nos últimos 15 anos também pelo Schopler e Renner, estabelece um parâmetro que discrimina o autismo dos outros atrasos de desenvolvimento, né? A gente tem também a contribuição do Pereira Resgo, né, em 2008, que descreve esse instrumento como uma escala de 15 itens que auxilia na identificação de crianças com autismo e as distingue de crianças com prejuízo de desenvolvimento sem autismo, né? Essa importância consiste na diferenciação, né, do autismo leve para o moderado ou para o grave. E é muito breve e apropriado para que use em crianças aí a partir de 2 anos, não é, de idade. Bom, o caso ele foi padronizado no Brasil e atualmente é utilizado por psiquiatras, por psicólogos, como um instrumento que abrange a avaliação do autismo por ter suas bases assentadas no DSM-5, né? E as informações obtidas na aplicação desses instrumentos são cruzadas para se obter um programa da criança e dos familiares para que seja constituída um conjunto, né, entre educadores e familiares. É uma proposta interventiva, né, que se adequa à melhor necessidade da criança.
A gente está falando aí desse exemplo dessa cartilha analítica aí, né, do Arnaldo Barreto, do Rio de Janeiro, para a gente falar um pouco de como é difícil a questão da tradução literal, né, para o autista, né? Para o autista já alfabetizado, se você lê isso, esta é a vaca de meu tio Carlos, chama-se Rosada. Chama-se Rosada porque é vermelha. Quando chegar nesse item 3, isso vai dar um nó na cabeça do autista, porque se ela chama-se Rosada e ela é vermelha, são cores. Então o autista aprendeu o rosado e o vermelho apenas para o uso da cor e não para apropriar o nome da vaca, não é? Isso gera um estresse interno muito grande no autista. Ele gosta muito do leite da Rosada. Vocês também gostam de leite? Então está tendo um diálogo aí. Eu gosto muito de leite. Gosto do leite quando tem nata. E da nata que se faz a manteiga. E é da nata que se faz o queijo. Não mames todo o leite, bezerrinho. Deixa um pouco de leite para a mamãe fazer a manteiga. Veja bem, esse é um texto que você pode usar em algum momento, né, da vida escolar de um autista e isso criar, né, um impacto. E a tradução literal, né, e tudo ao pé da letra é uma marca também que pode ser trabalhado, né? O autismo, ele tem muito fotos. Ele tirou foto da vaca, uma vaca branca. E aqui está dizendo que essa vaca é rosada. Ele não lembra de ter visto nenhuma vaca rosada. Mas ele também não associa a vaca vermelha, né? Então, ele lembra de uma vaca com umas manchas marrons ou totalmente marrom, enfim. Isso não faz parte do que ele já vivenciou e que fotografou. Ele tem um cérebro que fotografa isso. Então, é importante a gente encerrar esse vídeo dizendo que essas ferramentas que são de apoio, né, para os pais, para as famílias e para que a gente consiga inserir atendimentos e cuidados e que a gente alcance uma alfabetização inclusiva, são instrumentos que são usados, né, e que são efetivos e que são úteis e que norteiam realmente como a gente pode acolher, não é? Trazer para a gente e dar uma melhor vida para esse ser incrível e maravilhoso que tem uma forma diferente de existir, mas que tem muito para nos contribuir, para nos ensinar, para nos devolver. Beijos. Esse é o nosso assunto de hoje. Até a próxima.